O maior rombo que Lula deixou para a nação brasileira não foi o rombo financeiro, que foi gigante, que foi imenso. Não foi o rombo do triplex, do sítio de Atibaia, da Petrobras, o rombo do BNDES ou dos fundos de pensão, ou o rombo das estatais que ele pilhou impunemente por anos. O maior rombo que Lula deixou para a nação brasileira foi um rombo bem no centro do coração da nossa pátria amada Brasil. Lula dividiu o povo brasileiro em infinitas classes e frentes de batalha, gerando um prejuízo social e afetivo incalculável, impagável e irreversível a curto prazo. Primeiro, Lula, de posse de um sindicato lá no ABC Paulista, jogou empregados contra seus patrões e passaram a acusar os geradores de emprego de exploradores de seus colaboradores. Vendo que o resultado dessa segregação lhe oferiu algum lucro naquele momento, Lula partiu para o grancismo atroz, segregar para dominar. Então Lula segregou pobres e ricos, fazendo com que pobres passassem a acusar os ricos de terem bens demais, de serem concentradores de renda demais, e estimulou assim a inveja entre classes sociais. Lula segregou pretos e brancos, trazendo os negros para o seu lado e fazendo com que os negros passassem a acusar todos os brancos que não fossem puxa-sacos de Lula de serem racistas. Lula segregou mulheres e homens, fazendo com que mulheres se deformassem e passassem a acusar os homens de serem machistas e tóxicos. A essas mulheres, Lula deu o codinome de Mulheres do Grelo Duro. Depois Lula segregou gays e héteros, fazendo os gays passarem a acusar os héteros de serem homofóbicos e assassinos potenciais de homossexuais. Aí Lula segregou indígenas e produtores rurais, fazendo com que indígenas doutrinados e aqueles pseudo-sem-terras passassem a chamar os fabulosos produtores de alimentos do Brasil de invasores de terras indígenas. Lula ainda segregou filhos e pais, essa segregação mais cruel e demoníaca desse cidadão chamado Lula, fazendo com que filhos doutrinados nas escolas e universidades passassem a odiar a própria família, chamando seus pais de patriarcado opressor. Não obstante, Lula vem a passos largos segregando céticos e cristãos, acusando cristãos de serem atrasados e bolsomínios, como se torcer para o Brasil dar certo e ter fé em Cristo fosse o pior dos pecados. E não para por aí. Lula aparelhou o poder judiciário, aparelhou as universidades públicas, aparelhou as redações de jornais, comprou a classe artística com recursos da Lei Rouanet, sentou em cima das dívidas tributárias da Rede Globo, que passou a ser um canhão de fake news da esquerda, tomou para si a Constituição Federal e se tornou um ex-criminoso inocente, um inimputável ex-presidiário do dia para a noite, com a anuência lamentável, lastimável do Supremo Tribunal Federal Brasileiro. Mas tem mais. Lula transformou criminosos violentos, assassinos, estupradores, pedófilos e toda sorte e todo tipo de bandido em vítimas da sociedade. Uma infindável aberração de um caráter deturpado, uma insuportável inversão de valores e falta de compromisso com a sociedade brasileira. Tudo pelo poder. Nada, eu disse, nada pelo bem real do povo brasileiro. O rombo financeiro que Lula deixou para o país é fato. Não foi pequeno. Foi o maior roubo organizado da história da humanidade. E ainda que o STF diga, não foi bem assim, Lula merece um julgamento justo, por isso vamos julgá-lo de novo. Mas
o pior de tudo foi o rombo no coração do Brasil, deixado por esse discípulo de Fidel Castro e de Hugo Chávez, que é infinitamente mais difícil de ser revertido, pois o Brasil é uma pátria socialmente esfacelada e espiritualmente em guerra. E o homem culpado de tudo isso se chama Luiz Inácio Lula da Silva e seus asseclas, e seus seguidores, e seus fanáticos sectários. Ou lutamos por liberdade e justiça agora, ou teremos que lutar para conseguir comida na lata do lixo dessa elite comunista amanhã ou em breve, como já acontece em Cuba, na Venezuela, na Argentina e países afins dominados por ditadores, por sacanas comunistas. Muito obrigado.